Você tem coerência? Aquilo que você fala, pensa e faz está em sintonia? Acredito que a maior questão das religiões tradicionais que eu vejo é como que você vai pregar alguma coisa que você nem sequer vive. Toda vez que eu tentei fazer parte de alguma religião, o que mais me pegou foi essa dúvida de como que eu vou poder falar para alguém fazer tal e tal coisa, viver de tal e tal forma e ter tal e tal conduta, sendo que nem eu mesmo consigo fazer aquilo. Sendo que eu não consigo dizer que eu posso viver aquele tipo de vida 100% como teria que ser. E eu acredito que isso faz com que a questão da coerência bata muito na nossa mente. Principalmente quando você quer convencer alguém de que o teu estilo de vida é melhor do que o outro, ou é que você é quem é o detentor da verdade. Porque se você alega por aí que você faz parte de grupo XYZ e que o seu grupo é quem sabe de tudo, como que você vai poder querer convencer alguém de que aquela é a melhor escolha, a melhor decisão, sendo que a sua vida não está alinhada com aquilo que você prega por aí? E se a gente não está em coerência com as nossas falas, pensamentos e atitudes, fica muito difícil a gente conseguir transmitir algum tipo de verdade. Fica muito difícil alguma pessoa olhar para nós e pensar, pô, realmente faz sentido o que essa pessoa está falando e eu acredito que ela esteja vivendo tudo aquilo que ela fala e eu quero seguir isso também. E como que eu vejo que as grandes religiões fazem esse tipo de articulação para convencer os outros? Eles acabam caindo no mesmo cenário de sempre, querendo convencer os outros por meio do medo ou por meio de alguma coisa relacionado a sucesso material, a dinheiro, algum tipo de barganha, podemos dizer por aí. Porque se a pessoa se pautar somente naquilo que ela prega, ela muito provavelmente não vai conseguir convencer os outros, porque não vai haver essa coerência. Não tem como uma pessoa se dizer de tal ou tal religião e falar que segue aquilo, sendo que ela é incapaz de seguir o livro que norteia a própria fé dela. E por isso que existem tantos subterfúgios para fazer com que essa pregação, para fazer com que essa ideia seja propagada. Porque daí você não vai mais pelo lado racional, você vai atingir o lado emocional da pessoa. Você não vai ser um exemplo e você não vai inspirar os outros pela forma como você vive, mas sim pelo que você vai criar de artimanhas para convencer aquela pessoa. Seja por meio de um ambiente aparentemente acolhedor, seja por meio de um sentimento tribal de pertencimento, seja por meio de algum discurso que envolva algum tipo de programação neurolinguística, seja por meio do medo, ou seja por meio de uma ostentação de que você alcançou um lugar de destaque porque a divindade tal te colocou ali, te deu toda essa autoridade e te deu todo esse poder e te deu todo esse reconhecimento, e que qualquer um pode chegar lá desde que siga os mesmos passos que você seguiu e acredite nas mesmas coisas que você acredita e assim sucessivamente. Mas não dá para enxergar coerência nesse tipo de discurso, porque ele se contradiz com os próprios princípios que muitas vezes a própria fé cobra, e a pessoa acaba conseguindo conquistar outras ali para aquele meio mais pelo fato de chamar atenção por meio de coisas terrenas do que por meio de coisas espirituais. E eu acredito que quando
eu percebi essa ausência de coerência foi a hora que eu falei pra mim mesmo que não dava, que realmente eu não consigo fazer parte de uma religião estruturada e eu não consigo simplesmente sair por aí falando coisas e pregando coisas aos quatro ventos que eu sou incapaz de viver. Eu não consigo ser hipócrita a tal ponto de chegar pra pessoa e falar, ó, você tem que fazer assim, assim, assado, você tem que viver desse jeito, porque caso contrário não vai dar bom pra você, e porque eu acredito que a minha verdade é única e inigualável, inabalável, e é isso, pronto, acabou, e aqui tá o meu argumento, e você acredita agora ou você vai sofrer as consequências eternamente. É um discurso muito invasivo, mas ao mesmo tempo também muito superficial, porque você não apresenta maiores argumentos, você não apresenta maiores explicações, você simplesmente se pauta em repetir alguma coisa que está sendo repetida há milênios, sem nenhuma coerência com aquilo que você vive, porque muitas vezes, ou quase 100% das vezes, você não vive justamente aquilo que você prega. E nessa falta de coerência, você acaba não conseguindo transmitir uma segurança justamente naquilo que você fala. E, acima de tudo, você não consegue só inspirar alguém pela forma como você é. Você sempre precisa de artimanhas, você sempre precisa de ferramentas para fazer com que aquilo se torne verdade na cabeça do outro. E eu acredito que quando você vive de uma forma coerente e aquilo que você pensa, fala e faz está alinhado, está em sintonia e tem coerência em tudo aquilo que você está falando e vivendo, você já nem precisa mais da palavra. Você já nem precisa mais de algum convencimento argumentativo. A pessoa simplesmente vai observar a sua vida e vai falar, pô, tem sentido nisso. Eu vejo sentido na vida dessa pessoa. Eu acredito que o que ela faz, o que ela pensa e o que ela fala faz mais sentido e tá de acordo. E aí, você não precisa de um plano de ação para fazer com que o seu grupo cresça. Até porque você nem vai querer um grupo. Você vai querer pessoas sendo inspiradas. Você vai querer que as pessoas trilhem o próprio caminho delas e alcancem os próprios objetivos e se transformem nessa transformação de dentro para fora, sem nenhuma coerção, sem nenhum dogma, sem nenhuma vontade de estruturar e de ter uma hierarquia pré-estabelecida dentro daquele ambiente. As pessoas serão livres e estarão também na busca delas, no processo delas, enquanto vocês trocam informações e tentam buscar evoluir um pouquinho que seja todos os dias, numa constância, numa reflexão e por meio sempre de uma autoanálise, de um autoconhecimento e por meio de um progresso pautando aquilo que você era com aquilo que você é agora e com aquilo que você quer se tornar e sempre em concordância com as suas ações. E aí sim você tem um grupo que pode se dizer mais espiritualizado, um grupo que está em busca verdadeiramente de alguma coisa a mais e não de algum reconhecimento terreno ou de fã, ou de membro, ou de dinheiro, mas simplesmente em busca sincera por Deus, por aquilo que a pessoa vai perceber do mundo, vai perceber dela mesma e vai perceber de Deus, pela visão que ela tem acerca de tudo isso. Porque, caso contrário, dentro de vários grupos, tudo que vai se resumir, essa busca não vai existir, porque tudo vai se resumir a poder, tudo vai se resumir a autoridade, tudo vai se resumir a medo. E isso não é nem um pouco saudável para um crescimento espiritual verdadeiro.
E só para complementar, eu lembro de uma cena que eu presenciei de um rapaz que ele estava mega inspirado ali, mega convicto na linha de raciocínio dele. E eu lembro que eu ouvi dele mais ou menos o seguinte, que o grande sonho dele dentro da instituição era alcançar uma posição, era ter um cargo dentro da hierarquia, era ter um nome. Era só isso que ele queria. Ele não estava preocupado em Deus, ele não estava preocupado em verdade, ele não estava preocupado em espiritualidade. Não. Ele via aquilo ali como uma empresa. Como uma empresa. E mais nada. Só um jeito de crescer e de alcançar alguma posição de hierarquia para ter algum tipo de poder. Para poder dizer para os outros que é um cargo específico dentro de uma instituição. E eu não consigo ver sentido nisso, eu não consigo ver espiritualidade nisso, eu não consigo ver busca por conhecimento, autoconhecimento e revelação ou qualquer outra coisa do gênero. Eu só vejo um jeito frio e triste de manipulação, de controle, de abuso de poder, entre outras coisas. E não vejo coerência nenhuma. Então eu acredito que quando a gente encontra coerência, a gente não precisa mais de algo externo. A gente simplesmente vai pensar, falar e viver aquilo que a gente acredita e vai ter ações que refletem isso. E a gente não precisa de um grupo, não precisa de uma instituição pré-estabelecida, a gente só precisa viver e ser. E o resto das coisas vão acontecer. As pessoas que precisam aparecer na nossa vida vão aparecer, a gente vai se conectar e a gente vai trilhar um caminho juntos, porém cada um na sua própria independência, cada um na sua própria veia, cada um no seu próprio fluxo, cada um do seu próprio ritmo e cada um do seu próprio jeito. Porque cada um é um universo e não tem como a gente colocar tudo dentro de uma caixinha só e querer que ocorra uma padronização, porque a questão da espiritualidade é extremamente pessoal. Mas quando a gente vive e alcança essa coerência, a gente se liberta e a gente fica leve, porque a gente aprendeu a viver e a gente não está mais dependendo de auxílios exteriores e de dogmas e nem de uma hierarquia. A gente entendeu que a gente só precisa fazer a nossa parte de buscar, de estar aberto e querer se aprofundar no mistério, querer se aprofundar no desconhecido e amar. E é isso que resume todas as coisas. É isso. Então, acredito que o que eu tinha para falar sobre esse tema é isso. E fica de tarefa de casa aí para você se identificar e pensar na sua coerência, se você tá vivendo de acordo com aquilo que você fala, pensa e faz, e se tá tudo fluindo como tem que fluir. E por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!